Nos últimos anos, houveram diversas alterações nas regras da Previdência Social, sendo a mais recente a reforma da Previdência de 2019, através da Emenda Constitucional 103. Essas mudanças tornaram cada vez mais difícil distinguir as regras na hora de decidir o melhor momento para se aposentar. É para compartilhar com vocês dicas valiosas sobre planejamento previdenciário que a Persona marcou um horário na agenda do advogado Átila Abela. É direto aqui, da Abela Advocacia, que a gente conversa com ele não só sobre esse tema, mas também sobre a expansão do escritório, que inaugura uma nova sede em Porto Alegre no mês de dezembro. Então a gente veio conversar aqui sobre o planejamento previdenciário. O que é? Bom, o planejamento previdenciário é um produto novo, né, que veio com muita força após a reforma da Previdência da Emenda Constitucional 103, que é aquela reforma de 2019, duríssima, né, que atingiu os benefícios do INSS e também os servidores públicos federais. Bom, basicamente, nada mais é do que um planejamento completo, analisando tanto o histórico do segurado, das pessoas vinculadas ao INSS ou os regimes próprios de Previdência, como também analisando todo o panorama futuro. Então, vou dar um exemplo prático. Vai analisar se a pessoa teve serviço militar, teve serviço rural, teve contribuições em outros regimes, teve algum trabalho não reconhecido, teve algum trabalho não pago pelo empregador. Então faz todo o trabalho trabalhista e previdenciário anterior àquele momento do estudo. É um estudo completo. E a partir dali se verifica se há oportunidades, pagamento em atraso, regularizações, pendências e também planejamento das contribuições futuras. Para que serve? Para apresentar para esse segurado, no momento certo, as alternativas para que ele possa desenhar um futuro melhor ou amenizar algum impacto negativo do seu passado contributivo. Então, nada mais é do que um estudo completo, analisando passado, olhando para o futuro e também fazendo previsões, olhando o presente e fazendo previsões para o futuro, para que a pessoa possa tomar as decisões hoje para ter um benefício, digamos assim, mais vantajoso. O que nós pretendemos com isso? Que as pessoas, quando pararem de trabalhar ou diminuir a carga de trabalho, tenham um benefício que possa lhe garantir um pouco mais de conforto. E de que forma é feito esse planejamento? Isso é uma questão bastante importante, né? E eu sempre, como compromisso como advogado, com a minha classe, eu tenho que dizer que isso valorizou bastante a classe dos advogados previdenciaristas. Porque nós precisamos dessa bagagem, né, intelectual e de experiência para que possa verificar essas oportunidades de aumentar o tempo de contribuição e até o valor das contribuições do passado e também verificar planejamentos para estratégias futuras que sejam favoráveis. Então, às vezes, logicamente, que o advogado não tem bola de cristal para pensar se a lei mudar, mas tem que fazer estudos para que qualquer mudança, se prevista for, gere menos impactos na vida dos segurados. Então, é importante que o mais rápido possível as pessoas que tenham alguma dúvida sobre o seu passado previdenciário ou alguma expectativa no futuro, procurem um advogado previdenciarista, de preferência um especialista, logicamente, para que tenha essas ferramentas para que possa auxiliar a pessoa a corrigir os rumos ou até já ir trabalhando preventivamente para evitar a dor de cabeça depois, na hora de encaminhamento da aposentadoria. E as pessoas, elas podem procurar o advogado em qualquer momento da vida? Devem. Até a gente sempre costuma dizer qual é o momento certo de planejar a aposentadoria, o mais rápido possível, mas nunca é tarde. Então, acontece muito comum, e eu vou dar um exemplo aqui. Nas novas regras da Previdência, nós temos dois benefícios diferentes que têm nomes parecidos. A regra da aposentadoria por tempo de contribuição do pedágio 50% e a outra do pedágio 100%. Mesmo nome. São aposentadorias para quem tem no mínimo 35 anos de contribuição. Mas são duas regras diferentes, né? A diferença, às vezes, entre uma e outra é 50%, 70%, 100%. Logicamente, quem tem que cumprir o pedágio 100% vai demorar um pouquinho mais para atingir os requisitos. Mas a forma de cálculo é tão mais benéfica que pode gerar um benefício do dobro. E, às vezes, o que distancia uma e outra é 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Então, eu sempre costumo dizer, fazer um planejamento bem feito, a pessoa pode atrasar a aposentadoria em 6 meses, 1 ano, 18 meses, mas pode ter um benefício do dobro para o resto da vida. Então imagina um prejuízo mensal e vitalício de 100%.
isso custa muito caro para um segurado final. Imagina uma pessoa que ficou 35 anos contribuindo para ter um benefício adequado. Imagina por uma pressa de 6 meses, 12 meses, 18 meses ou 24, seja o que for. Vai perder metade do que teria direito para todo sempre. Então, é muito importante que o quanto antes faça, e se a pessoa, mesmo que já se sinta em condições de encaminhar o benefício, mesmo que olhou na internet e tem direito, a internet, o próprio sistema do INSS, chamado Meu INSS, ele indica quem tem e quem não tem direito, mas ele não dá esse estudo planejado, ele não dá essas ferramentas para que a pessoa possa olhar esse futuro ou esse horizonte, que é uma questão que é muito comum no planejamento. A gente faz um estudo do acumulado global da pessoa até 80, 85 anos. Isso, logicamente, que levando em conta a expectativa de vida dos brasileiros, para verificar se é melhor sair mais tarde com valor maior ou mais cedo com valor menor. Então, tudo isso, logicamente, que a pessoa tendo todo esse estudo na mesa, a pessoa tendo essas condições, né, de olhar com uma lupa o seu passado, o seu presente e a expectativa de futuro, possa tomar a decisão. Seja ela qual for, logicamente que a iniciativa é do trabalhador, é do segurado, é da pessoa vinculada ao sistema previdenciário, só que ela vai tomar essa decisão consciente, sabedora de todas essas condições e essas oportunidades futuras. Então, o quanto antes a pessoa procura por esse benefício, né? Procura por se informar sobre isso, maior é a chance dela ser beneficiada no futuro. Sim, maior é a capacidade do advogado, né, em orientar para corrigir. Mas, mesmo para quem já é aposentado, sabe? Mesmo quem já é aposentado, um planejamento não vai ser possível para ele, mas o próprio estudo das possibilidades revisionais, porque tudo que não foi feito antes de aposentar, né, em algumas oportunidades, podem ser feitas por tempo posterior. Então, basicamente, imagina... Então, o planejamento ele serve para quem quer se aposentar no futuro e para quem já é aposentado. O planejamento ele é específico para quem está querendo se aposentar. Mas o que eu sempre digo é o seguinte, qual é o tempo de procurar um advogado para revisar esses vínculos previdenciários trabalhistas? A qualquer tempo. Porque mesmo depois, logicamente que nesse exemplo que eu dei, a pessoa optou pelo pedágio 50% em vez do pedágio 100%. Isso seria uma questão faticamente irreversível. Mas todo e qualquer benefício previdenciário pode ser revisto, né, no prazo de 10 anos a partir do momento de sua concessão. Então, pessoas vinculadas ao INSS, né, que estão recebendo há menos de 10 anos podem revisar esse ato de concessão. Então, se alguma coisa ficou equivocada, alguma dessas possibilidades, oportunidades estavam em aberta, ainda podem ser revistas no prazo de 10 anos. Mas sempre a dica que nós damos, a pessoa que está com essa carreira previdenciária em andamento, ter a oportunidade de planejar o mais rápido possível. Quando eu digo mais rápido possível, é assim, às vezes o jovem profissional, às vezes o estudante pode ser contratado de serviço pelos pais para fazer esse pensamento futuro do planejamento. Esse planejamento, ele vem muito aliado ao conhecimento que a pessoa precisa ter sobre praticamente a sua própria vida. É sobre ter a decisão da modalidade contributiva. A pessoa não sabe exatamente em que condição está posta, não sabe como recolher contribuições previdenciárias, não sabe se está regular na sua relação previdenciária. Então é esse o momento e o estudo ele tanto verifica as contribuições, né, como também essa possibilidade de benefícios futuros. E é uma gama tão grande de possibilidades, né, a gente vê no dia a dia. São tantas as variáveis. Vou dar um exemplo que eu não dei aqui. Trabalho no exterior. É muito comum que pessoas trabalhem no exterior. Tem uma questão também que é muito comum, a pessoa trabalhou regularmente, mas infelizmente aquele empregador, aquele patrão, como nós falamos aqui no Rio Grande do Sul, ele não recolheu ou recolheu com algum erro. Essa pessoa vai descobrir no momento da aposentadoria que as contribuições podem não ter valor para fins previdenciários. No próprio planejamento, já pode-se verificar as condições para regularizar essa pendência perante o INSS, até para ter um benefício depois mais rápido, mais tranquilo. Então, aproveitar esse tempo que temos até o preenchimento dos requisitos para corrigir todos os erros, todas as pendências da vida previdenciária e, logicamente, que
se verifica aí a questão trabalhista também. E quais são os benefícios que esse planejamento pode trazer? O planejamento financeiro, ele pode ser extraordinário. Imagina alguém que a tempo corrige as contribuições, verifica possibilidades de recolhimento em atraso e ainda escolhe o benefício certo. Então, o benefício até financeiro que se verifica é essa proteção o próprio benefício previdenciário é uma proteção social. A pessoa que tiver com uma idade avançada não vai ter a mesma condição que tinha antes, né, de trabalhar. Mesmo que a pessoa tenha acumulado patrimônio, ela pode ter que dilapidar todo o patrimônio construído para fins de manter um sustento digno no final da vida, quando desacelerar um pouquinho, digamos assim. O que nós fazemos é o quê? Maximizar todas as possibilidades para a pessoa sair com um benefício melhor, né, e ter esse conforto no final da vida. Então, basicamente, o que nós sempre primamos aqui é que a pessoa tenha consciência da sua vida, faça as suas escolhas corretas, para depois, logicamente, que gozar das suas escolhas. Então, a pessoa vai poder decidir o que fazer agora, né, com essa expectativa do benefício futuro. A gente sabe que é uma cultura a pesquisa no Google, né? O senhor Google é uma fonte de informações. Sim. Mas a indicação para isso é que ela procure um advogado. Mas nesse caso em específico, até eu sou um produtor de conteúdo, né? Então eu não posso criticar, logicamente tem muita coisa boa nas redes sociais, seja ele qual for, né? Qual for a mídia, tem muita coisa boa. Mas no caso do planejamento, né, ele é tão específico, sabe? Ele é tão exclusivo, porque o que serve para ti não serve para mim. A tua relação, do tempo que foi, como ela se deu, né, ela é muito diferente de todo e qualquer. Até eu costumo dizer que mesmo irmãos gêmeos que tenham trabalhado quase nas mesmas atividades, muitas vezes 1 mês ou 2 de diferença pode traduzir um resultado previdenciário muito diferente. Nós temos mudanças legislativas, nós temos mudanças de enquadramento, nós temos especificidades de cada tipo de profissão. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui de casa. Imagina que a pessoa trabalhou com engenharia ou arquitetura. Hoje em dia, salvo exceções, essa não é considerada uma atividade especial, não é considerada uma atividade insalubre ou perigosa. Mas olha só que questão. Até 1995 era presumidamente especial. Está na lei. Então analise que uma pessoa que trabalhou naquele período, nessa atividade, tem o direito presumido de aumentar o seu tempo de contribuição em até 40%. Então são essas as pequenas oportunidades que se verificam num contexto geral, né, que pode gerar e traduzir num benefício muito melhor, como eu falei, às vezes dobro, triplo, do que chegar no INSS de maneira leiga, seca e simplesmente quer encaminhar. Bom, o que o INSS faz hoje, inclusive utilizando inteligência artificial, é considerar aquilo que está no sistema, aquilo que está posto. Aquilo que aparece na tela do servidor é como ele precisa entregar para o segurado. O que se faz no planejamento é um estudo global da carreira trabalhista, das contribuições previdenciárias e se verifica esse, digamos assim, esse leque de oportunidades para que a pessoa escolha qual caminho quer seguir e qual benefício quer receber no tempo que a pessoa desejar. Como tu mesmo te autodenomina um produtor de conteúdo profissionalmente, tu é uma pessoa que busca te informar muito sobre isso, que é o grande carro-chefe do teu escritório. Quais são as principais dicas que tu pode deixar para quem quer se aposentar? Eu tenho aqui no escritório nós temos um lema assim, né, que me agrada muito, né? Que é o seguinte: cada benefício previdenciário deferido é uma família protegida. Eu gosto muito dessa frase. Vou explicar por quê. Porque no momento em que a pessoa tem aquele valor garantido de forma vitalícia, né, de certa forma é uma família que não vai, pelo menos, né, passar pela indignidade da falta da sobrevivência, né, dos elementos básicos para uma sobrevivência digna. Né? E nós trabalhamos com isso todos os dias, né, com todas as classes, né, com todos os momentos da vida. Então a gente trabalha com essa máxima. Claro que entregar o máximo possível, utilizando a nossa experiência, eu falo por mim, falo por todos os advogados, né? Quando a gente faz um planejamento, não se entrega simplesmente o que um sistema, por exemplo, nos diz. O advogado empresta ali toda a sua experiência, toda a sua carga, todo o seu estudo, todo o seu, até as suas expectativas, a sua interpretação daquele conjunto,
né, para entregar para o cliente. E até vou deixar aqui uma ressalva. Até por trabalhar, né, com mídias, por trabalhar com vídeos e interações e com sistemas, Santa Maria e região tem centenas, olha, eu falo centenas de ótimos advogados em direito previdenciário. Estamos falando em entre 200 e 300 escritórios especializados em direito previdenciário na região central do Rio Grande do Sul. Santa Maria, como é conhecido por todos, é um celeiro de talentos. Isso não é diferente na minha área de atuação. Então, o que eu sempre vou deixar aqui, vou deixar um convite a todos que procurem sempre um advogado especializado e, logicamente, com um advogado ou uma advogada, nós temos excelentes colegas, né? Que a pessoa busque um advogado especializado para que possa pensar a sua vida para o futuro. Sabe que pensar preventivamente pode trazer ótimos ganhos, ótimos rendimentos, um ótimo futuro, um futuro mais confortável se feito no momento certo. Quando a gente fala em Rio Grande do Sul, é impossível não comentar a expansão do escritório para Porto Alegre. A gente já sabe que vem novidades pela frente. Eu estou muito feliz, sabe, como todo escritório que acaba gerando certa repercussão, né? A nossa atuação está crescendo muito em Porto Alegre, né? E quando eu digo isso, não tem nada a ver com abandonar minha cidade, né? Eu amo Santa Maria e vou sempre continuar com o meu escritório, minha matriz é aqui. Só que eu quero que todos entendam que a atuação de um advogado em Porto Alegre, na capital do seu estado, ela sempre foi uma condição. Explico por quê. Imagine que um processo que se ganha em Santa Maria geralmente tem recursos. Os recursos são para as capitais. Os tribunais ficam sediados nas capitais. Então, adianta eu ganhar um processo em Santa Maria e perder em Porto Alegre? Então, tem que se trabalhar nessa manutenção da sentença favorável. Aquela sentença que o advogado tem a seu desfavor e o advogado tem convicção na reversão em segundo grau, a defesa também é em Porto Alegre. Então, analise que todo e qualquer processo que tenha um grau de recurso, ele vai ser definido, pelo menos, na segunda instância, na capital do estado. Então, já é uma necessidade do advogado ter essa atuação nas capitais. Logicamente, tem alguns que optam por não ter a filial, não ter uma sede e ir pontualmente. Eu optei por investir numa sede, por estar mais próximo do tribunal, por ter mais intimidade com os processos de segundo grau. Com isso, logicamente, veio a oportunidade, né, de alavancar também os negócios na capital, formar as equipes e captar processos. Sempre uma oportunidade de crescimento. Exatamente. Então, o que eu fiz? Numa primeira estratégia, a gente pegou um prédio muito confortável em Porto Alegre, nós estávamos no 15º andar, de frente para o Parcão, um escritório absolutamente confortável. Mas eu senti que eu estava um pouquinho distante do meu público final. Por mais que eu seja um escritório multiáreas, o previdenciário é a área, digamos assim, que nós temos o maior número de clientes, né? Então eu sentia de alguns clientes essa dificuldade. Chegar numa portaria, cadastramento, imagem, identidade, cartão, sabe? Aquela coisa mais corporativa, digamos assim. Alguns clientes do previdenciário em específico, algumas pessoas, alguns idosos, algumas pessoas com deficiência tinham mais dificuldade dessa interação. O que eu senti, até vou deixar aqui um convite a todos, a partir do ano que vem, nós estamos montando a sede de rua, né? E eu estou muito feliz porque nós estamos na mesma região que nós estamos sediados hoje, né? Que é na Avenida Goethe, muito próximo do Parcão ainda, que é uma região que eu gosto muito, ali no bairro Moinhos. Então a gente está abrindo aí a filial de rua da Bela Advocacia em Porto Alegre, agora no final do ano, provavelmente ou no máximo início de 2024. Então vou deixar o convite aqui a todos, que até aos colegas que nos assistem, que passem lá, que tomem um café, e também sempre fica um convite aos colegas, né? Eu gosto muito da relação com os advogados também, sabe? Não só porque eu sou um profissional que também presta serviço para advogados, né? Eu tenho uma relação de parcerias processuais. Hoje eu tenho muito processo que advogados terceirizaram para que nós façamos a atuação intelectual. Então fica o convite a todos que venham, que vamos conversar, vamos nos aproximar. Eu acredito muito na classe. Eu também sou um representante da OAB e sabe que eu recebi uma carga de informações enquanto estudante, depois jovem profissional, que era uma classe difícil de lidar. Sabe aquela informação que a gente recebe de comentários e tal? 20 e poucos anos depois, né, depois disso, atuando
né, diariamente militando no direito, né, eu posso dizer que eu tenho só tenho boas experiências, sabe? Claro que pequenos lapsos assim de combate mesmo em audiência e tal, mas a relação dos advogados, ela é muito melhor do que as pessoas podem imaginar, porque o nosso trabalho é de combate, né, de teses antagônicas, mas a relação dos advogados, enquanto colegas, ela é quase que sempre favorável, salutar, sabe, proativa. Então eu confesso para ti que vou trazer essa minha experiência de 20 e poucos anos de convivência com a advocacia, ela é muito positiva. Eu acredito que nós estamos numa geração de advogados, sabe, um pouco diferente daquilo que eu ouvia. Então eu não quero nem falar mal do que eu ouvia, mas vou dizer que no presente acredito que nós estamos vivenciando aí uma das melhores gerações de advogados da história do Brasil. E assim como aqui em Santa Maria, a ideia da Bela Advogados em Porto Alegre é atender várias áreas do direito? Nós entendemos que, e eu confesso o seguinte, ó, é uma relação que eu gosto muito. Eu costumo dizer que eu não sou advogado de processo, eu sou advogado de pessoas. Eu quero muito poder atender a pessoa em todas as fases da vida. Então imagina que eu quero vender um planejamento previdenciário para ajudar essa pessoa lá no início da carreira. E quero poder também ter a confiança desse cliente, dessa pessoa, para toda a vida. Seja lá nos momentos ótimos, as aquisições, revisão de contrato, talvez até uma formulação de um contrato de casamento, ou de um pacto até de união estável, seja o que for. Né? Sejam os momentos mais difíceis, que as pessoas precisam de um advogado de sua confiança, e também, logicamente, para chancelar aí essa carreira toda, quero muito poder interagir no processo de aposentadoria para que essa pessoa tenha toda a vida dela, né, cuidada, digamos assim, por nós. E sempre digo o seguinte, como eu sou um advogado, me considero ainda um jovem advogado, né, acho que eu tenho bastante tempo ainda para interagir, para ter essas relações. E confesso também assim, Grazi, eu sempre preciso dizer isso. Eu sou a ponta do iceberg, né? Eu sou um cara com muita sorte, né? Eu tenho pessoas fantásticas que acreditaram nos meus sonhos e nós trabalhamos juntos. Eu costumo dizer que todos os dias a gente entra no escritório, né? E tem que fazer o básico, a gente tem que remar, né? Todo mundo junto, o pequeno processo, o médio processo. Acredito que a gente tem que caprichar muito, aquele pequeno processo pode ser muito importante para aquele cliente, para aquele momento, para aquela vida, para a gente poder realmente merecer essa confiança, para que seja qual for o problema, nós tenhamos essa relação, digamos assim, duradoura com os nossos clientes. Então eu confesso para ti que fico muito feliz de pessoas que me conheceram, me contrataram lá com 19 anos, 20 anos, quando eu comecei lá no Jobim. Já fica aqui um grande abraço, família Jobim, que eu tenho muita admiração, foi o meu início, né? Então, para as pessoas que me conheceram lá e que hoje vêm aqui e me digam, nossa, cabelo branco, barba branca, mas eu fico muito feliz porque as pessoas continuam vindo, então acho que a gente está fazendo as coisas do jeito certo, do caminho certo, e mesmo esses novos colegas, novos sócios que estão conosco hoje, e eu pretendo que continuem todos, de certa forma assumir essa cultura. Então eu gosto muito dessa relação e te confesso que não é mais só um negócio, né? É um estilo de vida. Eu estou muito feliz com o que nós estamos colhendo e tenho certeza absoluta que esse caminho, tanto da Matriz Santa Maria como da nossa filial Porto Alegre, vai nos trazer muita alegria. Muito bem consolidados em Santa Maria, tua terra natal, chegou à capital do Rio Grande do Sul. O que tu espera para o futuro dessa marca que leva o teu sobrenome? Tu sabe que assim, ó, eu sou natural de Quaraí, né? Eu sou natural da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Mas Santa Maria é a terra do meu coração. Eu cheguei com 1 ano e meio em Santa Maria, sabe? Eu sou mais um forasteiro, mas que me consideram... Eu acredito que é o seguinte, ó, sem querer ofender Quaraí, que é a minha cidade natal, eu sou quase que um transplantado, assim, sabe? Sabe aquela plantinha, aquela mudinha que foi tirada com raiz e tudo e foi plantada em Santa Maria? Eu sou mais um desses, né? Eu sou uma cria, sabe, dessa miscigenação santamariense, assim, dessa coisa das culturas, né? Eu sou um santamariense de coração, é uma cidade que eu amo de paixão. Tem muita gente que me fala assim, ó, nossa, as histórias de Porto Alegre bombando, sabe? Eu vou sempre vir aqui, porque eu gosto de estar aqui, porque eu gosto das pessoas, eu tenho orgulho da minha trajetória, eu nunca vou abandonar as pessoas que confiaram e me deixaram, sabe, me deixaram progredir a ponto de ter escritórios em outras cidades. Então eu sempre vou vir, assim como hoje eu estou aqui, eu sempre vou vir. A minha agenda sempre vai
ter espaço para Santa Maria, porque não é só negócio. Tem as pessoas e realmente eu sempre venho dar uma olhada na cidade e até a propósito. Eu sou um otimista em Santa Maria. Eu sou um otimista com Santa Maria. Eu vejo a cidade crescendo, eu vejo negócios aumentando, eu vejo grandes empresários em Santa Maria. Por mais que a gente às vezes faça uma crítica, não tem indústria, não tem... Nós somos uma cidade essencialmente do comércio, dos serviços. Nós temos que nos orgulhar quando tem grandes empreendimentos surgindo. Nós temos que nos orgulhar que as estradas estão cada vez melhores. Nós temos que nos orgulhar que os viadutos que tanto nos incomodavam, porque para um andar o outro tinha que parar, hoje estão acontecendo e eles já são realidade. Então eu sou absolutamente muito otimista. Santa Maria não só um celeiro de talentos, né, de produção de material intelectual, né, de recursos humanos de maneira muito significativa, mas também, logicamente, eu acredito que as nossas valências, as nossas características tendem a só melhorar daqui para frente. Quanto à minha marca, eu te confesso o seguinte, olhando para trás, 20 anos, né, eu logicamente que talvez os meus sonhos mais otimistas eu não esperava estar com a marca consolidada como ela é hoje. Então eu acredito que agora é cuidar das pessoas, né? É o passo a passo, é a gente merecer essa confiança, né? E logicamente que a vaidade da marca hoje não me preocupa, logicamente agora eu tenho que honrar a confiança que as pessoas já depositaram, logicamente, na marca que nós construímos. Então hoje é muito mais uma questão de consolidação, né? Uma questão de a gente conseguir honrar as expectativas que as pessoas já têm na nossa marca. Então hoje é um passo do dia a dia, da humildade, e a gente manter os pés no chão para que as pessoas continuem podendo contar conosco e a gente continuar seguindo e trilhando o nosso caminho.